Boa. Vamos começando nessa câmera aqui, beleza? Beleza. Uhum. Bom, Gustavo Rezende por aqui. Sejam bem-vindos ao Afieldcast. Todo dia, toda vez e sempre com ela, dividindo os palcos aqui comigo. Palco não, né? Mesa. Junto comigo, Nath Superti. Bom demais, obrigada. Nath Superti por aqui. Bora mais um Afieldcast? Bora. Ansiosa. E sabe o que a gente vai falar hoje? A gente, né, já no primeiro podcast que a gente fez, se você não assistiu, se você não ouviu, corre lá. Lá a gente fala um pouquinho mais sobre o que é o estilo de vida Field. E hoje eu desafio a Nath a gente compartilhar um pouquinho o que nós fizemos ao longo da nossa jornada para a gente chegar onde a gente chegou. Né? Eu sempre digo que uma das coisas que fazem a diferença na vida de qualquer pessoa é ter a capacidade de aprender com o quê? Com os erros e com acertos dos outros. Com certeza. É lógico que não existe uma receita de bolo, que aquilo que você aplicar vai funcionar da mesma forma. Mas pelo menos te dá um norte do que essas pessoas pensam, de o que elas fazem para ter os resultados que elas têm. Na verdade, tem aquela certa premissa de que fala, né? Que você deveria aprender com os seus próprios erros, mas sábio mesmo é aquele que aprende com os erros dos outros. Inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. E sábio é aquele que aprende com erros dos outros. Eu acho que eu aprendi isso até quando era criança. Então eu sempre olhava, poxa, se a pessoa errou, por que eu preciso errar, né? Então eu não preciso errar. Aprende com os erros dos outros. Mas sabemos que muitas vezes na vida a gente tem que errar com os nossos próprios erros. Errar, aprender, quebrar a cara. Principalmente quando fala de primeiro amor, né? As pessoas podem avisar. Nossa. Mas no primeiro amor a gente sempre erra. E erra sempre de novo. quebra a cara e tá tudo certo. Mas tirando essa parte, mas vamos falar como o nosso estilo de vida Field, como chegamos nesse estilo de vida. E até queria trazer uns prós e contras quando as pessoas perguntam, poxa, por que o estilo de vida Field? Quais são os prós e contras do estilo de vida Field? E que tem, né? Porque todo mundo acha que muitas vezes é só uma grama verde. Lembre-se o seguinte, quem vê palco não vê bastidores, né? E a grama do vizinho sempre é mais verde que a sua. Então hoje nós estamos comprometidos em falar tudo. As loucuras que a gente enfrenta no dia a dia como pessoa, como empresário, nesse estilo de vida. Esse vai ser um desafio, então, Gu. O desafio vai ser o seguinte, pra você, que a gente sabe que no nosso relacionamento, quem tem mais memória, a melhor memória sou eu, né? Eu lembro até de alguns detalhes. Algumas coisas você até lembra, se é bom. Se eu perguntar pra você como que eu estava vestindo a primeira vez que você me viu, você vai lembrar. Acho que é umas poucas coisas que eu lembro. Mas como que nós começamos a ter esse estilo de vida? Porque o estilo de vida Field, como a gente já falou nos podcasts anteriores, se você não assistiu, a gente já falou sobre o que é a Field, né? Que é sobre autonomia, flexibilidade, impacto, eficácia, liberdade e digital. Basicamente, é esse estilo de vida que é viajar pelo mundo, trabalhando, ganhando dinheiro e tendo principalmente a liberdade. Mas a gente não tá aqui para falar sobre isso, porque a gente já falou nos podcasts anteriores. Então, vai lá assistir, assista. A gente vai falar por que nós criamos esse estilo de vida que nós denominamos a Field e como que a gente chegou nela. Show. Você lembra? Assim, eu vou falar o que é pra mim, né? Porque, na verdade, talvez, apesar de ser uma palavra que a gente usa comumente ela, pode ser que quando ela surgiu pra você foi um formato, pra mim foi outro. Mas pra mim ela começa a surgir o Field quando eu tenho uma mudança no meu estilo de vida. Então, o Field ele começa a surgir quando eu olho para a minha vida e eu estou extremamente insatisfeito com tudo que está acontecendo. Né? A minha sociedade que eu tinha começa a desandar, o meu relacionamento com você começa a desandar, ou seja, começa a acontecer um monte de coisa na minha vida e naquele mesmo momento, apesar de estar acontecendo tudo isso, eu tô, para não falar outra coisa, eu tô na merda. E, gente, olha que loucura. Muitas vezes a gente acha que é ruim ficar na merda. Mas quando você tem consciência de verdade que você tá na merda, é um dos primeiros passos para você poder sair da merda. Então, o Field, para mim, ele começa quando eu olho para minha situação, eu vejo que eu tô numa conjuntura bem aquém do que eu gostaria de estar, e a partir dali eu falo, tá, se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo hoje, eu vou chegar onde eu quero estar daqui 5 anos? E se a resposta naquele momento foi não,
E se essa resposta ainda assim fosse não, eu sempre estaria buscando uma coisa diferente. Mas quando eu falo que é não, aquilo começa a gerar toda uma transformação. Então Mas a palavra foi quando? field... Você lembra? Lembro. Isso aconteceu em mais ou menos janeiro de 2020. Em janeiro de 2020 começa essa transformação. Mas sabe o que eu queria trazer aqui para lembrar? Como você era. Até era muito engraçado. Eu até conto essa história. Gustavo Rezende, consultor. Ele já é consultor há um bom tempo. E aí ele vem numa jornada, tipo, doida. Conta essa parte de nem ter tempo pra academia. Eu brigava com ele horrores. E ele não tinha tempo nem pra ele. Conta essa parte de quantos projetos você tinha, tudo, que eu acho que faz muito sentido. Olha que loucura. Qual que é o problema da gente trabalhar muito? A gente fica cego. E o pior de ficar cego é que a gente acha que nós estamos fazendo a coisa certa e o nosso melhor. Sim. Só que quando você tá cego, você não consegue ver o mundo de uma forma diferente. Então naquela época eu me matava de trabalhar. E eu não tinha tanto resultado. Eu me matava de trabalhar, mas eu não tinha tanta felicidade. Eu me matava de trabalhar, mas eu não tinha tanta liberdade. Então, naquele momento ali, é quando eu comecei a aprender uma coisa, que quem trabalha muito, fica cansado. Né? Então, isso aconteceu lá nos finais de 2019, início de 2020. Eu trabalhava demais, de manhã, de tarde, de noite. Prestava consultoria, liderava 17 projetos de consultoria, tinha outras sociedades. Né? Chegava em casa, não tinha tempo para nada, era só acordar, trabalhar, comer mal, dormir, acordar, trabalhar, comer mal e reclamar da vida, né? Sim. Não, e da academia, né? Tinha academia do lado da empresa e você que saía, eu falava, vai, seus sócios estão indo, a academia tá paga, e ele não ia, não se cuidava. E a gente sabe que quando você não começa a cuidar do seu corpo, Joel J fala muito isso, né? Eu acho que eu peguei isso pra mim também, que ele fala que tem uma pirâmide que a gente tem que lidar com a nossa vida. Primeiro você, segundo a família, depois trabalho. Aprendendo isso com o Joel J, eu resolvi adicionar um diferente que a gente fala muito aqui em casa, é Deus em primeiro lugar, segundo eu, terceiro família, quarto trabalho. Se a gente muda essa ordem de acordo com a Joel J, é colapso total. E a grande maioria das vezes, quando a gente tá no workaholic ou trabalhando demais, a gente fica cego, como você falou, a gente erra nessa somatória e acaba tendo muitos problemas no corpo. Eu gosto muito da teoria O Corpo Fala, até uma amiga minha, Camila Del Monte, também sempre conversa muito comigo sobre isso. Quando tem uma doença, ou qualquer gripe, ou qualquer dor no corpo, o que aquilo tá dizendo? E o corpo começa a gritar, porque você tá abusando. Total. Então, porque você tá trabalhando demais e o corpo, quando a gente fala você, é sobre o seu corpo, sobre você, sobre todas essas saúde mental, saúde física, saúde espiritual, que é você em primeiro lugar. Então, assim, aqui eu acho que o grande ponto é uma real insatisfação. Uhum. Então, toda uma mudança que depois ela se chamou um estilo de vida field, você vai contar também um pouquinho de como surgiu isso para você, mas para mim ela começa de uma insatisfação. Uma insatisfação Legal. De onde eu estou, de olhar para aquilo e falar, cara, não é isso que eu quero para minha vida. Talvez até ontem funcionou, porque era como eu via o mundo. Mas a partir de hoje não Mas foi em janeiro de 2020 que você falou, deu, basta, e você quer virar a chave. Foi. Aí você começou olhando pra isso e, cara, é como a vida. Legal. Vou contar minha história, que poucos sabem, que é muito legal, que eu quero contar sobre isso. Eu curto essa minha história, que foi na Conectada Field. Porque eu também vivia isso. Eu vivia num colapso profissional. Primeiro que eu queria me encontrar profissionalmente, mas eu trabalhava, assim, exacerbado. Nada contra esse trabalho. Encontrei pessoas maravilhosas. Mas olhando para trás, tudo que eu fiz, eu cheguei até aqui. Mas eu já trabalhei muito. E assim, igual aquele burro que coloca as coisas do lado e trabalhar e ganhar pouco. E não ter liberdade. Que é a realidade da maioria dos brasileiros. E é a realidade da maioria dos brasileiros. E aí, por exemplo, um dos meus trabalhos foi trabalhar numa Secretaria de Estado do Paraná. Eu trabalhei em duas, então eu vou falar de uma especificamente. E nessa Secretaria de Estado, porque eu sou formada em Direito, então advogada, nessa Secretaria de Estado, em Curitiba, eu tinha que ir de ônibus bioarticulado e voltar de ônibus. Então, era 11 horas do meu dia. 11 horas do meu dia trabalhando. 1 hora para ir, 1 hora para voltar, 1 hora de almoço e 8 horas trabalhada. Ou 11 horas do meu dia.
E onde que chegou num nível que eu tenho um cachorro, o Charlie, é um Yorkshire. York, ele tem 10 anos, sabe que o York, a raça do York, a gente sabe que eles são mais melodramáticos. Eu tive que mandar o meu York embora pra viver com a minha mãe, porque ela tinha outros cachorros no interior de Maringá, onde nós estamos hoje, em Maringá, gravando esse podcast. E porque ele tava depressivo, porque eu não ficava com ele. E também não te via. Então, eu trabalhava, ficava 11 horas do dia fora. O Gustavo ficava fora. Ao mesmo tempo, eu tinha outros projetos em paralelos que eu queria fazer, que eu tava estudando, tava fazendo um monte de outras coisas. Chegava à noite, dormia cansado, acordava de manhã me arrastando. De novo. Eu falei, poxa, não tá legal isso aqui. Beleza. As pessoas que eu trabalhava eram excepcionais. Reconheço cada uma delas. Maravilhosas. Foi muito divertido, aprendi horrores, foi muito bom. Só que chegou num nível que estava cansada. Eu realmente estava cansada. Eu tinha um propósito, eu sabia porque eu estava lá. Mas ao mesmo tempo, eu estava me vendo na corrida dos ratos, né? Então, quando a gente se vê na corrida dos ratos, e essa referência aí do livro Pai Rico, Pai Pobre, na questão de financeiro, eu estava me vendo assim. Eu falei, cara, não tá legal eu ganhando pouco e ter muito menos liberdade. Só que liberdade é um dos meus maiores princípios hoje. Hoje eu tenho maior clareza. Teve uma vez que o Gustavo me perguntou, não, se alguém te convidasse para trabalhar para essa pessoa, para eles, numa empresa, uma multinacional, ganhava 50 mil por mês, você aceitaria? Eu parei, pensei por alguns segundos, o Gustavo, ué, você pensou? Eu falei, lógico que eu pensei. Primeiro que é uma boa quantidade que você está trazendo na mesa. Mas segundo, eu tinha que entender, eu parei para pensar se talvez essa empresa fizesse sentido com o meu propósito, talvez eu abriria a mão da minha liberdade. Então, hoje, eu tenho minha própria empresa e amo a minha liberdade. Não quer dizer que eu não trabalho pouco. Trabalho bem. Mas eu amo minha liberdade, né? Então, eu comecei também a me questionar muito na minha jornada sobre liberdade. E eu sabia que eu precisava fazer algo a respeito. Ou seja, pelo inconformismo. Eu tinha inconformismo. Totalmente o inconformismo. Então foi aí que, durante essa jornada, bem mesmo antes dessa secretaria, que eu ficava passando 11 dias do meu tempo, 11 horas do meu tempo, né? 11 dias. 11 horas do meu tempo, eu estava numa outra secretaria. E foi ali que eu comecei a conhecer o marketing digital. Então, hoje eu me considero uma estudiosa em marketing digital há mais de 5 anos. A ratinha de curiosidade de marketing digital. E eu comecei a buscar o marketing digital numa das minhas jornadas por isso. Falei, cara, tem alguma coisa aqui que não tá legal. E o digital vem, né? Nessa conjuntura de ir cada vez mais pro digital pela liberdade. E, na verdade, o digital, eu acho que foi o acesso. Foi acesso. Então, assim, a gente teve a insatisfação, foi o primeiro passo, de olhar para a conjuntura que você está vivendo, que a gente estava vivendo naquele momento, cada um na tua realidade, falar, basta, não é isso que a gente quer para nossa vida. Mas o digital, ele é um acesso. E aí, se a gente começa a entrar nesse mundo do como que a gente conseguiu e fez a movimentação para viver um estilo de vida field, que numa máxima é um estilo de liberdade, ele começa a gente entendendo o que a gente gostaria de viver como estilo de vida. Se a gente for pegar a field, onde a gente está falando do A, de autonomia, flexibilidade, ou seja, né, ser dono do próprio tempo, trabalhar de qualquer lugar, do I de impacto, que é impactar positivamente a vida das pessoas e ajudar e contribuir para que elas possam realizar o sonho delas, eficácia, fazer mais com menos, liberdade de tempo, financeiro e de dinheiro, e a parte do D, que surgiu como uma parte de desafios, né, ou seja, estar sempre inspirado, otimista diante de novos desafios, e foi depois para uma linha do digital. Mas se você parar para pensar, a gente criou um estilo de vida que nós queríamos viver. Ah, com certeza. A gente começou a fazer isso, eu lembro que a gente estava no segundo andar da nossa casa em Curitiba. Mas viu que essa eu não lembro. Eu lembro, estávamos eu, você, a Stephanie e o Cris, e a gente começou a pensar em algumas frases que pudessem tangibilizar o estilo de vida que a gente gostaria de viver. Então, o Afield, na verdade, ele surge quando a gente olha para o mundo insatisfeito com a realidade que a gente está e fala, caramba, cara, nesse mundo que é tão abundante, aonde que tem tanta beleza, o universo é tão grande, será que de fato eu preciso aceitar viver com tão pouco? É o meu celular tocando aqui. Né? E aí a gente começa a fazer essa migração. Não, já coloca no silencioso teu aí também, que o meu acabou de tocar. É a realidade. Essa questão do Afield, então, primeiro, então, que você está falando,
Não é, eu não queria focar na palavra especificamente nessa conversa, mas sobre o estilo de vida. O primeiro vem pela insatisfação. E o segundo é sobre o que criar. Então, eu sempre também, esses dias eu colocava no meu Instagram, e aí é uma coisa que eu acredito, mas eu troquei, mas é viver a vida que eu crio. Eu crio, né? E eu gosto muito dessas coisas. De todos os treinamentos que eu fiz, um deles eu descobri que a palavra tem poder. Mas eu vou te falar como. Você pode falar, você pode entender que a palavra tem poder. Você cria o seu mundo em palavra. Mas o dia que você realmente compreende que todo o seu mundo, ao redor do seu mundo, quando você cria em palavra como vai ser, e ele realmente se torna aquilo, é assim, é como se fosse um eureka. E eu vou te falar como, porque eu sempre gostei dessa frase, e isso eu não aprendi no curso, foi a minha análise sobre isso que eu aprendi. Que se todo o nosso mundo se cria em palavra, é basicamente como ela é poderosa. Deus disse, faça-se a luz. O que veio primeiro? Deus disse. Deus disse, a palavra. A palavra veio primeiro, não a luz. Então, quando a palavra vem, você fala, isso. E você pode fazer várias provas na sua vida. E eu já fiz várias na minha vida, e quando eu falo. Então, é criar a vida que eu criei em viver. E a Field, o nosso estilo que a gente tem co-criado, né? Co-criado com Deus e co-criado em dupla. Eu e você. O que nós queremos viver? O que é isso? O que é disponível? Então, o primeiro vem de uma insatisfação, de falar e dar um basta. Falar, cara, não quero mais. Deu. E logo em seguida criar esse mundo e depois criar um plano de ação. Total. Total. É isso mesmo. E aí o que eu gosto de falar muito nessa conjuntura, e isso também é uma teoria minha, né? Que pra gente mudar qualquer coisa na nossa vida, que se a gente for olhar, a gente nunca viveu assim. Eu e você, a gente tinha uma estrutura que a gente, só pra até... Vocês acham que a gente sempre viveu assim? Não, jamais. Pelo contrário. Pelo contrário. A gente não viajava, a gente vivia sempre preso ao cartão de crédito, estava trabalhando para pagar o cartão de crédito. Viver em função do cartão de crédito. Nossa Senhora. Eu nem abria meu cartão de crédito, morria de medo. Não fazíamos atividade física, né? Então, assim, era totalmente ao Só que é engraçado, contrário. a gente já se conheceu assim e vivia a vida. Então, a gente nós não somos perfeitos, também nunca fomos. Só que nessa jornada antes, como se fosse um novo lifestyle, né? Um novo estilo de vida que a gente criou, só que a gente fez vários treinamentos, autoconhecimentos, se colocava em prova. Mas sim, cada um tinha o seu dinheiro, eu gastava o meu, você gastava o seu, nunca sobrava, não viajávamos. Pra gente morar junto, e foi aos trancos e barrancos com a ajuda dos pais, e foi criando. Verdade. Gastava tudo que tinha no mês. Tinha algumas brigas, tinha muito trabalho. Acho que no primeiro ano que a gente morou junto, eu trabalhava em Santa Catarina e morava em Curitiba e viajava muito, fazia pós-graduação. Você também trabalhando muito. Não, se alguém me perguntasse naquela época, como é Curitiba? Eu falei, não sei. Mas você mora lá? Eu moro, mas não sei, não vivo lá. Eu nem vivia em Curitiba, então não conseguiria saber dizer isso. Só que a gente foi construindo. Aí chegou janeiro de 2020. E isso foi antes da pandemia, não foi durante a pandemia, foi em janeiro para fevereiro, nós criamos a nossa empresa e começamos a criar, e realmente em janeiro nós fizemos o nosso primeiro acordo, que a gente já falou nos podcasts anteriores, de como que a gente lida com o nosso relacionamento, de acordos e tudo mais. Então, se quiser assistir, vai lá nos anteriores, que a gente fala sobre como prosperar em casal, que a gente ensina isso. E a gente começou a descobrir as nossas fórmulas secretas, que é criar o nosso mundo, o que a gente quer. Então, minha teoria, voltando. Primeiro, você tem que ter consciência do que você quer mudar. Segundo, você tem que entrar em ação. Só que eu acabei de adicionar uma teoria dentro da minha teoria. Primeiro, consciência. Segundo, criação. Você cria como você quer que seja. O terceiro, ação, que daí é o plano de ação. E aí, qual foi o plano de ação pra gente viver a Field, Gustavo? Olha, a história tem tanta coisa pra gente falar, mas se eu pudesse trazer 2 pontos que fizeram toda a diferença pra gente poder transformar uma... Você já parou pra pensar? Quando você tava falando, eu tava lembrando disso. Isso aqui, há 2 anos atrás,
A gente criou uma sigla, mas era um desejo. Era. Não era uma realidade. Verdade. Era literalmente um desejo. Hoje, quando nós estamos aqui gravando esse podcast, é uma realidade. Uhum. Né? Verdade. E o que nós fizemos? Tanta coisa. Mudamos de cidade, né? Contratamos consultor financeiro para começar a nos ajudar. Tem muitas coisas, e a gente pode falar de algumas delas, mas eu acho que tem 2 coisas que é essencial para quem quer mudar os seus resultados. E que a gente fez isso ao longo da jornada. Primeira coisa, se desafiar. Eu nunca me vi pegando esse negócio aqui e fazendo stories. É verdade. E hoje em dia, diariamente, eu preciso me desafiar a fazer isso. Se você me falasse há 2 anos atrás que eu estaria aqui falando no microfone, fazendo um podcast, eu diria que você é louca. E hoje eu tô aqui. Ser digital, entregar uma consultoria online, é impossível. Ir pro Canadá, ficar nos Estados Unidos, estudando inglês e trabalhar ao mesmo tempo, não dá. Ou seja, um dos pilares básicos para a gente poder ter o resultado que a gente ainda não teve, a gente precisa fazer aquilo que a gente nunca fez. Só que você tem que estar disposto a pular de paraquedas sem ter o paraquedas e construir ao longo do caminho. Isso é muito difícil. Nossa, eu gosto dessa história. Primeiro vamos falar o maior clichê. É clichê, mas tem que ser falado. Né? Insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e querer resultado diferente. Certo. Isso é insanidade. Então esse é o maior clichê que tem que ficar na cabeça. Repete 1000 vezes pra você entender. Se você não entendeu, repete mais uma vez. Clichê. Então, se você quer resultados diferentes, faça coisas diferentes. Primeiro ponto. E essa questão que você estava trazendo do Afield, eu acho que vale a pena a gente trazer um ponto nisso. E a segunda coisa, só vou trazer as 2 coisas que eu acho que resume. Então, a primeira é se desafiar. E a segunda é assumir risco. Se você parar para pensar, há 2 anos atrás, quando a gente começou a fazer essa movimentação, quando a gente começou, de fato, a ter os primeiros clientes da nossa empresa, o que a gente poderia ter feito? Nós poderíamos ter pegado todo o dinheiro que estava entrando e colocar aquilo no bolso, que é o que muitos empresários fazem. Eles pegam aquele faturamento e colocam no bolso. A gente pegou o pouco que estava entrando no momento que era muito conturbado das nossas vidas, o que a gente fez? Que era pandemia, né? Foi o primeiro lançamento, foi pandemia. Nós contratamos uma pessoa para nos ajudar com a estrutura geral, nós contratamos uma pessoa para nos ajudar com o lançamento e investimos em marketing digital. Então a gente foi numa tendência que é totalmente contrário, que é o seguinte: se você está apertado, se você está sendo posto na parede, o que você tem uma tendência a fazer? Retrai, segura, põe no bolso, se protege. E nós fizemos ao contrário. Sim. A gente pegou o pouco que entrava, mas a gente investia o máximo que dava com aquele dinheiro, porque a gente queria produzir muito mais. Então esse é um tipo de ação que mostra o seguinte: para você, além de se desafiar, você tem que estar disposto a arriscar. Eu vejo tanta gente, Nath, que quer viver a Field, aí você fala assim para a pessoa: vamos fazer uma coisa básica, investe R$1.000 por mês em marketing. A pessoa olha e fala: ai, cara, eu não tenho esse dinheiro. Meu amigo, pega o cartão emprestado, sei lá, vende a coxinha, o que se for. Mas se você acredita e você tem alguma ferramenta que pode potencializar o seu resultado, dá um jeito e faz. Boa. Perfeito. Mas daí o plano de ação, então a regra do jogo é o seguinte: essa é a regra do jogo. Segue o que a tia Nath está dizendo. Regra do jogo. Segue. Primeiro, tenha consciência daquilo que você quer. Se você é casado, tenha consciência e conversa com seu parceiro, sua parceira. Porque tem que ter esse jogo, né? Alinhamento, expectativa. Então, primeiro. Mas se você é sozinho, regra do jogo. Tenha consciência. Cara, o que eu quero? O segundo é essa consciência de ter um basta. Falei, cara, não dá mais. Eu quero muito isso. Ter o tesão no máximo de fazer isso e realmente fazer. Antes de fazer, né? Querer fazer. O segundo é criar, né? Qual é a vida que você quer levar? Porque sabe o que eu vejo? A grande maioria das pessoas, que isso pra mim é um absurdo. É um absurdo aqui. As pessoas querem emprego, mas não querem trabalho. Mesma coisa. As pessoas querem riqueza, mas não estão dispostas a pagar o preço. Ah, eu quero a casa... Assim, quer ganhar na Mega Sena, mas não joga. Certo? Quer autonomia, mas não quer responsabilidade. Não, pelo amor de Deus, né? Quer autonomia, mas não quer responsabilidade, pelo amor de Deus. Não funciona. É a regra do jogo, não funciona assim, tá? E depois de você criar como você quer levar a sua vida realmente, aí você entra pro plano de ação. O plano de ação é o como. É como trazer essa jornada, como buscar, né? São estratégias. Eu vejo muitas pessoas colapsando aí, o que eu deveria fazer, o que não deveria fazer. Só que ele tem que passar primeiro do que eu quero. E nós passamos por isso.
o que nós queríamos, nós criamos. Não foi fácil, foi numa estrutura... Não é, né? Não é. Não é. E aí, trazendo as duas regras que você falou, né? Se desafiar e realmente assumir risco. Estar disposto a assumir riscos. De ir pra frente. Por exemplo, tem gente que odeia o emprego. Só que, mas não sai daquela merda. Aquilo lá, ele fica lá no quentinho, porque depois de um tempo, quando você tá no esgoto, o esgoto começa a ficar quente e você se acostuma com o cheiro. É verdade. Só que pra você limpar aquilo, você precisa mexer na merda e vai feder. É regra, de novo, regra do jogo. Vai feder. E só que vai feder, mas depois você limpa. Na hora que você limpar, e você consegue encontrar basicamente o teu estado de flow, a sua felicidade. Ou se você perguntar pra mim, eu sou uma pessoa extremamente realizada profissionalmente. Tenho meus desafios. Mas se você conversasse comigo alguns anos atrás, não era assim. Eu tava na merda. Só que a gente tem que estar disposto a mexer no cocô e feder pra limpar. Total. Então, essa é uma das coisas. Aí o plano de ação, já que você é um cara de superação, Gustavo, é um dos caras mais actions, mais ação que eu conheço. Qual que seria Beleza, Nath. Beleza, Gustavo. Muito legal, captei. Beleza. Aí vamos conversar com a galera que é mais ação, assim, que gosta de entrar em ação, menos introspecção. Eu vou falar 5 ações pra virar o jogo. Direto e reto. Anota aí, ó. 5, vou te falar o que nós fizemos para virar o nosso jogo. 5 ações. Primeiro, nós mudamos nosso círculo de amizade. Boa, gostei dessa. Ambiência, né? Segundo, nós entramos pro digital. Boa, regra do jogo, maravilhoso. Terceiro, nós começamos a trabalhar em equipe. Antes era cada um puxando pro lado, fazendo o nome do pai e torcendo para que Deus tivesse nos unindo. Nossa, como que tem aquela regra até de casal, que muitos casais fazem cabo de guerra. Nossa. Mas, na verdade, vocês estão jogando na mesma equipe. Por isso que eu gosto de chamar de meu time, eu não gosto de chamar de colaborador e funcionário. Eu gosto de chamar de time. Porque time, eu sou uma pessoa que adora esporte, eu acho que time é time, né? Cada um na sua colocação e é time. Concordo. Boa. Quarta coisa, nós mudamos de cidade. E nós mudamos de cidade e fomos valorizar uma das coisas que a gente, com o tempo, foi meio que se perdendo, que é família. Família. A gente começou a dar importância para a família, certo? E quinta coisa, a gente se conectou muito com Deus. Então, de forma assim, ação, tem 1 milhão de coisas para fazer, mas o que nós fizemos? De fato, de novo, vamos recapitular, as 5. Nós mudamos nosso círculo de amizade. Ambiência. Além disso, a gente começou a trabalhar como equipe. Nós entramos pro digital, porque não é possível você trabalhar de qualquer lugar do mundo se você não tiver um digital. Eu não conheço uma outra forma, ainda não tem teletransporte. Boa. Nós mudamos de cidade, começamos a nos aproximar e estar mais próximo da nossa família. E a outra coisa, a gente se fortaleceu muito em Deus. Porque, querendo ou não, quando você vai fazer uma mudança dessa, você precisa ter fé. E se você não estiver conectado com Deus, com ele já é difícil. Sem ele, eu acho que é quase impossível. É uma das coisas que a gente aprendeu recentemente, né? Que se já é difícil e a vida vai continuar difícil. Mas se você tiver Deus, se torna algo mais fácil. Sabe o que mais me chama a atenção? Que é interessante o seguinte, isso serve para você. Quando você monta um negócio, olha que loucura isso, que loucura. Quando você monta um negócio naquilo que você quer viver, muitas vezes você tem dúvida se vai dar certo. Mas sabe qual que é a coisa mais louca? Que quando você monta, tem um monte de gente que está disposto a te contratar e te pagar pelo que você quer fazer, e aquilo para eles é uma necessidade. E para você é viver o seu propósito. Então é uma loucura. Por isso que assim, Deus é tão bom que no final das contas, você pode viver o estilo de vida que você quer. Só que tem que ter estômago, tem que ter coragem, tem que ter disposição, né? Tem que se renovar diariamente, tem que ter gente boa do lado. Mas eu acho isso muito massa. Maravilhoso. Aí agora eu vou fazer um merchan, né? Porque como que a gente vive no digital? Sabe o que é legal? Muitas pessoas têm já esse estilo de vida. Se você vê no mercado, o pessoal fala muito sobre esse estilo de vida de liberdade digital. Só que o mais legal, nós não precisamos ter uma profissão digital para viver digital. E a virada de jogo foi tão legal que a gente trouxe essa questão do novo consultor. Porque o consultor empresarial, ele sempre foi tradicional. Se você lembrar de um consultor tradicional, como que é? Pastinha do ladinho, né? Camisa social, e o cara que vai lá na sua empresa, dá um treinamento, às vezes caga a regra,
E a gente começou a entender que não precisa, né? Você mesmo, lá em Curitiba, atendia os clientes em Curitiba, tinha que ir presencial. Graças a Deus veio a pandemia que ajudou essa virada de chave, onde hoje consultoria e consultorias é extremamente online. Eu dou treinamento online, eu dou treinamento para a equipe que está presencial e eu tô online. Me diz se isso não é possível. Tem gente que fala que não é possível, né? Como você fala aquela frase? Você acredita não? Se você acredita que é possível, se você acredita que não é possível, das duas formas você está correto. Adoro essa frase. Forte, né? Forte. Então, se você acreditar que é possível tudo isso no digital, então vai ser possível, né? Então, a gente cria esse novo espaço para as pessoas, porque você não precisa ser gestor de tráfego, ou ter uma profissão digital, que hoje em dia é gestor, social media, blá, blá, ou um afiliado digital, ou infoprodutor. Você pode continuar tendo todo o teu conhecimento empresarial e, ao mesmo tempo, fornecer isso totalmente digital, né? A gente estava no Canadá e eu prestava consultoria. Beleza, tinha dia que meus clientes faziam acordar 4 horas da manhã. Uma delas falava, Nath, vamos marcar mais tarde, pra você não precisar acordar na madrugada. Daí eu falei, nossa, essa cliente é boazinha demais comigo, vai pro céu. Já outros, assim, a gente marcava mesmo de manhã, de madrugada, porque tinha que dar treinamento, porque 9 horas do Brasil era 4, 5 horas da manhã no Canadá. Então eu tinha que acordar, beleza, vamos acordar, vamos fazer o que tem que ser feito. Mas era digital, 100%, né? Ter todo o equipamento e é extremamente... Hoje em dia, agora eu tô super equipada em Apple. E aí, os meus notebooks super leve, celular super leve, trabalho no celular, vai pra cima e pra baixo, trabalho numa cafeteria. Cara, se quiser me chamar pra ir viajar pra Paris, tô indo junto. Eu vou atender meus clientes tudo online e continuar trabalhando, atender minha equipe online. Tá tudo certo. Eu amo isso. Amo muito tudo isso. Uma das coisas do Afield que é mais gostoso é que quando você não conhece, você olha pra isso, isso pode até te cativar, mas ele parece meio improvável. Quando você começa a viver, você fica até com medo disso aqui parar, né? Uhum. E 2 pontos que eu gostaria de falar contigo também, essa reta quase final do nosso Afieldcast. Falar coisas boas e coisas ruins, porque a gente falou um pouquinho como a gente chegou até aqui, alguns pilares que a gente foi trabalhando, né? Então, eu vou puxar falando de uma coisa ruim. Vamos fazer assim, ó, vamos fazer Vamos colocar na balança. Não, isso é legal. Eu falo uma coisa ruim, você fala uma coisa boa, você fala uma coisa ruim, eu falo uma coisa boa. Tá, é legal falar isso porque as pessoas, mas é tudo belo, né? Instagram, tudo mais, aí você vê a vida dos outros na internet, tudo é belo, e aí os outros que ficam vendo a gente entram em depressão e ansiedade porque não tem essa vida. Mas não é bem assim, tem ônus e bônus. Sempre que eu falo, tem prós e contras em tudo. Até uma vez a gente conversou. Você quer trabalhar CLT ou ser empreendedor? Ser empregado ou empreendedor? Tudo tem prós e contras. Você tem que escolher aquilo que você realmente quer. Né? Ser empreendedor não é fácil. Também tem prós e contras. Depois a gente pode fazer um podcast só sobre isso. Né? Prós e contras de ambos. A gente pode chamar alguém que trabalha porque gosta de trabalhar para alguém e outra pessoa que gosta de empreender. Prós e contras. É só um direito de escolha. E viver esse estilo de vida também é um direito de escolha. Tem gente que não consegue viver o estilo de vida que eu vou falar pra vocês, os contras. Tem gente que não consegue viver assim. Fazer o que a gente fez. Mas vamos lá, eu gostei dessa Eu vou começar então com uma parte... Positiva e negativa? Contra. Vou começar com uma parte contra. Que na verdade eu acho que não é uma coisa tão inerente só do estilo de vida Field. Na verdade é o seguinte. Eu acho que o principal ponto contra o empreendedorismo e buscar um estilo de vida de liberdade é uma palavra chamada incerteza. Ok. A incerteza, se tem uma coisa que nós temos certeza que acontece todo dia, é o quê? Que o sol vai nascer. Sim. Que depois de um horário a lua vai aparecer. E o mesmo acontece com uma palavra chamada incerteza no mundo dos negócios. Quando você é empreendedor, todos os dias, faça chuva, faça sol, a incerteza bate na tua porta. E por que eu acho isso muito difícil? Porque se você não consegue desenvolver uma inteligência emocional, mesmo que a inteligência emocional é um desafio, não dá, é insustentável. Então, pela minha visão, um dos grandes desafios do mundo do empreendedorismo é conseguir lidar com a incerteza do dia de amanhã, do mês que vem ou do futuro do negócio. Beleza. Eu tenho que falar agora a favor, positiva. Né? Pró. Bônus. Bônus de viver a Field. Pra mim, é a maior delas. É a liberdade, né? De você chegar numa segunda-feira e falar, não quero trabalhar.
Não quer, hoje, segunda-feira, vou tomar um tempo para ficar com a minha família. Como, por exemplo, você passou uma semana com o seu padrinho lá, com a sua madrinha, ajudando e apoiando numa situação deles lá. E isso é liberdade. Você, beleza, coloca toda a sua agenda, refaz sua agenda, claramente tem os seus compromissos, não pode faltar integridade, mas a liberdade. A liberdade, daí eu coloco sempre em 3 pilares, que é a liberdade geográfica, financeira e a liberdade de tempo, né? Claro, a liberdade de tempo e a liberdade geográfica e a liberdade financeira. Então, liberdade financeira eu acho que eu sei que é o que mais dói nas pessoas. Mas a liberdade, para mim, hoje, não é mais financeira, é mais sim uma liberdade geográfica e de tempo. Porque eu sou uma pessoa dominante, que é do dedo disque lá. E eu não gosto de me dar nem pela agenda, às vezes. Então, ter essa liberdade de escolha, nossa, é maravilhoso. Então, para mim, pró-liberdade. Viver a Field tem liberdade. E a parte ruim? Agora tem que falar um contra, né? De viver a Field, eu vou falar um contra que é bem da minha parte, porque eu que cuido dessa parte entre nós dois. Nossa, logística. Logística e malas. E cada hora num lugar. Logística cada hora num lugar. Então, pelo mais que parece que não ter rotina é legal, que é uma parte positiva, você não tem rotina, sempre coisas novas, mas chega na hora que cansa. Nós estamos aí, ó, desde outubro, né? Dá quantos meses? Desde outubro, sei lá. Daqui a pouco vai fazer um ano. Uhum. Dá 10 meses? Ou 9 meses? Né? Quase um ano. Desde outubro de 2021, nessa jornada. Então, outubro nós abrimos mão da nossa casa. A gente já vivia Field antes de abrir mão da nossa casa. Então, a gente já... Na hora que começou a liberar... Agora vai fazer um ano. Na hora que começou a liberar as portas do Covid, que poderia viajar, foi em setembro. Mais ou menos. Julho, agosto, setembro. Mais agosto, setembro. Eu lembro que a primeira viagem que nós fizemos foi pro Nordeste, junto com a sua mãe. E a gente começou a rodar ali, aí depois a gente passou por São Paulo, e aí depois voltamos pra casa, aí decidimos, foi em setembro que nós decidimos abrir mão da nossa casa em outubro. Aí começou aí. Abri mão da nossa casa em outubro. Novembro eu viajei também pro Nordeste, depois a gente ficou um mês em São Paulo, e por aí foi. Canadá, Estados Unidos, e por aí vai. Então, um contra é que, para quem às vezes é muito metódico, talvez não vai conseguir nessa conjuntura, porque você tem que abrir mão de muitas coisas, você tem que estar disposto a abrir mão do materialismo em si. Já posso falar sobre isso, que também é um contra, tô falando vários contras, mas um contra forte é a logística, tá? A logística de malas, de carro, das coisas, carregar a casa nas costas. Você não precisa especificamente ser a Field e viver nômade como a gente. Você sabe que se não der certo a sua jornada como empresária e como consultora, você pode começar a fazer vídeos na internet como montar uma mala, né? Boa. Gente, eu não tô expert agora em fazer malas, caber as malas. Como e fazer demais! E mais! Fazer elas pesar certinho no avião. Porque tem o peso, né? Mas, assim, o custo é que às vezes eu fico uma noite sem dormir antes, porque eu fico até ansiosa. Mas o maior ponto é a logística, tá? Porque viver, assim, sempre viajando com as coisas, você tem que ter uma logística e você tem que ser meio pocket, minimalista. Pode ser que você tenha a sua casa para sempre voltar, por exemplo. Meu irmão, ele é comissário de bordo, e ele vive viajando também. Uhum. Então, é um estilo nessa conjuntura, né? Então, ele tem flexibilidade, ele consegue ver as agendas dele. Não precisa empreender para ser só a Field, mas é numa conjuntura dessa liberdade de viver viajando. Que é isso? Deixa eu te falar uma coisa. Logística. Não é fácil. Hoje, eu adaptei a minha vida a isso. Poucas coisas, o notebook leve, o celular bom, organização, se não manter, mas isso aí já faz o quê? Uns 9, 10 meses que eu tô aprendendo, porque daqui a pouco eu tô carregando a casa inteira. Então, a logística de ir pra cima e pra baixo, viajar, como não vai, por exemplo, daqui a pouco a gente tá em Maringá, daqui a pouco a gente vai pra Curitiba, São Paulo, e a gente continua, a gente acabamos de voltar do Brasil, a gente continua viajando, igual os doidos. Logística me cansa um pouco. Sim, eu capto. Então, esse é um contra. Ok. Agora é sua vez. Um pró. Que é um bônus. Boa. Positivo. Eu gostaria... Sabe uma curiosidade que eu tenho? A pessoa que tá ouvindo do outro lado, quando ela ouvir um pouquinho disso, né? Sobre viver a Field. Será que ela se inspira em viver a Field?
Você sabe que nós não temos uma amostra tão grande aqui, né? Mas nós podemos perguntar pro Greg ali, ó. E aí, Greg? Bora ver a Field? Tem vontade de ver a Field, Greg? Vocês descreveram todos os meus planos de vida até agora. Aí, ó. Sério, eu tenho muita Boa. vontade de não trabalhar. Vamos conversar, então. Amém. Amém. Vamos conversar depois, vamos conversar. Você que tá aí também quer conversar. Sabe por que eu acho que as pessoas querem viver? É liberdade. Quantos anos você tem? 35. Eu tenho 31. A gente é na mesma geração. A galera dessa geração, eu tenho estudado, adoro estudar isso, a gente tá meio que com fome de liberdade, sabe? Então, eu acredito que sim. Então, se você tá assistindo esse vídeo e fala, cara, faz sentido pra mim, fala, eu quero liberdade. Quero de liberdade. Manda uma mensagem e vem se juntar a um bando. Não, tira a palavra bando, mas é um time de loucos, é um time de sonhadores e numa máxima, um time de visionários. Na minha visão, é um grande ponto positivo de viver a Field, cara. Ai, tem tanta coisa. Mas pra mim, em especial, não tem nada mais prazeroso do que ter uma vida meio louca. Sabe por quê? A vida é louca, por si só. Mas quando eu vivo um estilo de vida que é louco também, isso potencializa, sabe? Então, lembra que eu te falei pra você que a incerteza é a pior coisa, certo? Sim. Mas a incerteza também é uma coisa maravilhosa. A incerteza de onde eu vou estar o ano que vem, a incerteza do que a gente vai estar fazendo no ano que vem, a incerteza de como vão ser as coisas, sabe? Porque quando eu não tenho tudo definido, eu tenho que acordar amanhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã abrir o escritório, trabalhar até às 18. Quando eu não tenho isso tudo definido, eu tenho a flexibilidade. Mas se eu pudesse fazer uma analogia, quando eu não tenho isso tudo definido, eu tenho um quadro em branco. Então, o que mais inspira para mim em viver a Field é poder olhar para minha vida como sendo um quadro em branco, onde eu posso entender que tudo é possível, eu posso criar e viver aquilo que me inspira, porque eu tenho a flexibilidade. Significa que é fácil, só significa que é possível. Agora só fala um pró, agora. Pró? Esse é o pró. Não, o contra. O contra eu já falei também. Falei um pouquinho antes. Sim, mas é mais um Mais contra. mais um? Deixa eu ver como é que tá o nosso tempo. Contra. Eu vou falar um contra, então. Então, 30 segundos pra gente ir finalizando. Eu vou falar mais um contra, porque, igual eu falando, o mundo não é belo no estilo de vida, Sim. a Field. E eu vou falar esse no contra de que a gente até trouxe, que eu falei da logística, mas eu também vou falar nessa conjuntura de não ser apegado com as coisas, né? Então, por exemplo, eu tive que quebrar mão de um monte de coisa na minha casa. Eu tinha acabado de comprar um sofá, eu fui lá, tive que vender o sofá. Depois, eu adorava aquele sofá. Então, abrir mão da sua própria cama, né? Eu ainda sou meio chata porque eu gosto de ter o meu próprio travesseiro. Mas abrir mão disso, né? Então, abrir mão das suas coisas, do apego. E pessoas que são ciumentas, normalmente, são muito apegadas às coisas, às pessoas. E isso, querendo ou não, espiritualmente não é tão bom, né? Então, pra mim foi um desafio, porque eu era acumuladora. Então, viver nesse estilo de vida tem que ser desapegado. Por isso que eu falo que não é pra todo mundo, porque você tem... Beleza, você pode ter sua casa, você pode continuar viajando. Nós resolvemos abrir mão da nossa casa pra viajar. Então, esse é um contra de desapego, sabe? Que não é fácil. Não que é um contra, mas é necessário você ser mais inteligente na sua logística, mais inteligente você carregar menos. E aí, na hora que você vai para uma jornada espiritual, você percebe que a gente não carrega nada dessa vida mesmo. Então, você tem que abrir mão dessas coisas. Show. E é isso. Para fechar, eu quero deixar uma dica para todo mundo que tá aqui, para você que tá nos escutando. Espero que leve valor para tua jornada. Tamo junto. Uma mensagem é o seguinte: a gente não chegou aonde a gente chegou de uma hora para outra, né? Uhum. Então, muitas vezes, a gente quer sair do 0 ao 100 no instalar de dedos. A gente quer ir para academia e em uma semana ficar bombado. A gente começou, na verdade, a fazer pequenas viagens para que a gente pudesse chegar a um momento hoje onde a gente pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, a provocação que eu faço é: aonde você quer chegar, se você só olhar para o grandão, isso vai te gerar ansiedade. Tenha a capacidade de andar e dar pequenos passos, porque são esses pequenos passos que vão te levar a chegar onde você quer chegar um dia. E agradeça esses pequenos passos. A gente só está começando a nossa jornada de impacto nesse Brasil. E eu já queria estar lá, uau! Mas eu sou muito grato pelo momento que eu estou tendo agora, porque eu sei que é um pequeno passo, mas é um passo que foi dado e que fez a diferença na nossa jornada. Foi que foi? Pra gente encerrar, então, ao infinito. Ao infinito e além. E além. Tamo junto. Tamo junto. Até a próxima.